Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligares. Eu sempre gosto de mostrar a capa, para, se vocês tiverem interesse um dia de comprar o livro, vendo a capa fica mais fácil de identificá-lo. Neste capítulo, o Rodolfo Caligares dá continuidade ao capítulo anterior, que é sobre a vida sexual. Aqui ele dá como título Como Formar para a Vida Sexual. Então é a segunda parte daquele outro, do capítulo que a gente estudou no vídeo passado. E ele diz o seguinte: numa época como a atual, em que a sensualidade se faz presente em tudo que nos rodeia, reconhecemos ser extremamente difícil conseguir de nossos filhos aquele tipo de comportamento com o que finalizamos o capítulo anterior. E qual foi o comportamento que finalizou o capítulo anterior? Foi o seguinte, abre aspas: é preciso conduzi-los à autodisciplina no tocante à vida sexual, fazendo-os compreender, outro sim, que ser livre não é ser irresponsável, não é fazer o que bem entende, mas viver de acordo com as leis divinas, dominar os instintos pela razão, dizer não aos chamamentos dos prazeres desordenados. Aí ele continua dizendo assim: queremos crer, entretanto, seja possível obter resultados bastante satisfatórios desde que se persevere na aplicação das seguintes técnicas formativas. Então, se por um lado é difícil, por outro não é impossível. Aí ele vai nomear 10 situações que devem ser perseguidas pelos pais na educação dos filhos para que a educação sexual seja obtida da melhor maneira possível. Primeira, cultivar-lhes a força de vontade, mediante exercícios apropriados como levantar cedo, mesmo no inverno, realizar de vez em quando tarefas desagradáveis, recusar esporadicamente algo que só causaria prazer. Interessante aqui porque, assim, meu filho não tem nada para fazer, então ele pode dormir até 10, 11 horas da manhã. Para o Caligares, isso é indisciplina. Então é preciso que a criança cresça com horário. É para levantar, é para levantar, mesmo que esteja frio. É lógico que um dia ou outro que você rompa essa regra, não vai matar ninguém. O problema é quando a indisciplina se torna a regra. E ele diz então que isso faz parte do cultivo da força de vontade. E aí depois o item 2 ele fala fortalecer-lhes a capacidade de esperar. Isso é uma coisa que a gente observa muito nas crianças, não só as crianças atuais, mas as crianças, mesmo do meu tempo, a desenvolver nelas a tolerância à frustração. Então eu quero as coisas para ontem. E ele diz que a capacidade de esperar é importante. E como é que a gente faz isso? Fazendo com que eles suportem, por exemplo, estou com fome, mas não está na hora de comer? Espera mais um pouquinho. Porque quando a criança diz que está com fome, não é aquela fome que ela vai morrer se ela esperar mais 10 minutinhos, mais meia horinha. Espera, calma, porque isso também desenvolve o quê? Parece que não tem nada a ver com a vida sexual, mas desenvolve a capacidade da criança de esperar o momento certo para realizar os seus desejos. A outra coisa que ele fala, por exemplo, se ele ganhou uma roupa nova, que ele espere para usar aquela roupa nova numa ocasião para a qual aquela roupa foi comprada. Que ele espere na fila, não seja um furão de fila. Vai no cinema, tem a fila, ele vai esperar a vez dele, a respeitar o direito do outro que chegou antes dela. Parece que não tem nada a ver com a educação sexual, né? Mas tem, né? Outra coisa que ele diz é o item 3, treiná-los na responsabilidade, capacitando-os a serem pontuais em seus compromissos, a
privarem-se de um prazer diante do imperativo, de um dever, a aguentarem as consequências de suas faltas e outras coisas. Então, assim, responsabilidade. Você assumiu uma responsabilidade, vai cumprir, né? Porque você não é obrigado a assumir. Mas no momento em que você assume, por exemplo, que você vai estar num determinado local, em determinada hora, esteja naquele local naquela hora, porque o desrespeito a isso vai prejudicar uma outra pessoa que chegou lá porque combinou com você. Então, é preciso que a criança aprenda a ter essa percepção do outro. Se eu combinei, eu vou cumprir. Naturalmente, eu posso voltar atrás, mas se eu volto atrás, eu vou avisar para a pessoa: ó, fulano, não vou conseguir cumprir com a meu compromisso com você. Avisa. Isso é importante que a criança aprenda. E ela vai ter que arcar com as consequências do que ela fez, né? Porque ela não é obrigada a assumir nenhum compromisso, mas no momento em que ela assume, ela tem um compromisso que ela precisa realmente realizar. O quarto item: mantê-los em intensa e variada atividade, para que não se habituem à moleza e à preguiça, propiciando-lhes a prática de ginástica dos esportes mais compatíveis com a sua idade, temperamento e constituição, bem assim como recreações sadias, como a música, o canto, a pintura e outras. Então, porque às vezes a gente quer que a criança não fique enfadada, mas não oferece nada para ela se manter motivada. Por outro lado, o que a gente vê às vezes é um excesso de atividade das crianças. E aí elas ficam exaustas porque os pais, para mantê-las ocupadas, pecam pelo excesso. Então, tem um meio termo. A criança não deve ficar ao Deus dará, sem nenhuma atividade, mas também não deve ficar sobrecarregada, porque isso também não é bom para elas. Quinto, incutir-lhes noções de higiene mental, ou seja, a ter sob controle seus pensamentos e sentimentos, prevenindo-os de pensamentos eróticos e sentimentos sensuais. Quando aceitos e acalentados, constituem o primeiro passo na direção dos cometimentos ilegítimos. Então tá aí, né? Ajudar a criança a manter bons pensamentos. E como é que a gente pode fazer isso? Gente, leituras sadias, músicas que elevem, né, os sentimentos, evitar programação de televisão que você vê que tem um forte apelo sensual, músicas, né, que despertam na criança essas coisas, né, que são absolutamente contrárias à moralidade. Precisamos ficar atentos com isso. Sexto, motivar-lhes o ideal de pureza, fazendo-os saber que a castidade, pureza, não só é possível, como vantajosa, pois além de fortalecer as potências espirituais, capitaliza-lhes maior e melhor sexualidade, garantindo-lhes um matrimônio lá na frente mais perfeito e mais feliz. Eu achei isso aqui bem interessante, porque assim, primeiro, o que são as potências espirituais? São a bondade, misericórdia, justiça, força interior, persistência, tenacidade, autocontrole dos desejos e do medo, concentração, consciência do que é certo e do que é errado, livre-arbítrio, etc. Então são coisas que a gente acha que não tem nada a ver com educação sexual, mas olha como o Caligares, ele é feliz ao colocar essas coisas. Então uma criança que cresce sem responsabilidade, sem esse autocontrole, sem o sentimento de justiça, sem o sentimento de misericórdia, e no que isso é importante? É eu não fazer para o próximo o que eu não gostaria que o próximo fizesse para mim, por exemplo. Então tem pessoas que se lançam, porque não sabem se conter, elas se lançam nas aventuras sexuais ou de relacionamentos, ferem o outro vai sofrer por causa de uma atitude impensada da sua parte. Então isso tudo é importante, que os pais orientem os filhos, né? Fulano,
Veja bem o que você está fazendo. Você vai ferir o sentimento dessa pessoa. Isso não é bom, isso não é justo, nem para você, nem para ela, ou para ele, né? Então, o Caligares, ele é bem enfático nisso, né? E ele fala, inclusive, que quando você desenvolve essas potências da alma, você garante um matrimônio, quer dizer, um casamento mais perfeito e mais feliz. Porque se você se casa com uma pessoa que é bondosa, que é justa, que tem força interior, que persiste, quer dizer, ela não vai pular fora de um relacionamento na primeira dificuldade, por exemplo, ela vai ser ter autocontrole, né? Então, numa dificuldade, ela não vai sair chutando o balde, né? Como a gente fala na gíria. O casamento provavelmente vai ser muito mais feliz, porque vai dar tempo ao tempo, espera, calma, tudo passa, né? Vamos, se é preciso, se as coisas assumem uma proporção difícil, vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir o outro, vamos controlar o nosso impulso, porque se eu não aprendo a controlar o meu impulso, provavelmente os meus relacionamentos sofrerão com isso. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte: desenvolver-lhes a capacidade de doação de si mesmo, doação de mim mesmo, quer dizer, eu vou abrir mão de determinadas vontades minhas em favor do meu próximo. Eu não vou me prejudicar com isso, mas eu vou estar ali mostrando que eu sou uma pessoa empática. E aí ele cita como que eu posso fazer isso. Prestação de serviços gratuitos, voluntários, à família, à comunidade. Então, assim, essa prestação de serviço voluntário começa dentro de casa, porque muitos pais ficam barganhando. Ah, você faz isso para a mamãe porque aí eu te dou tanto, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Não, ele vai prestar um serviço porque aquilo é bom para ele, né? É bom para ela. É um serviço voluntário. E mais tarde ele vai ser capaz também de expandir isso para a comunidade, sendo um ser humano útil, sendo um ser humano capaz de contribuir para o bem social. Ele continua dizendo o seguinte: são atos de renúncia em favor do próximo, desprendimentos generosos e demais atitudes que os levem a adquirir sensibilidade e vencer o egoísmo, e jamais servir-se de outro como mero objeto de prazer. Então o outro, quer dizer, a outra pessoa não está aqui para me servir e que eu posso descartar quando eu já não preciso mais dela, né? Veja como as coisas vão se amarrando. 8º item: ensinar-lhes o domínio do instinto sexual. Todos nós temos o instinto sexual, faz parte. O instinto sexual não é ruim, senão Deus não teria colocado na nossa vida. Não é ruim. Porém, como a gente vai fazer esse domínio? Evitando deliberadamente os excitantes eróticos, diretos ou indiretos, quais as imagens, literatura, filmes ou espetáculos pornográficos, as carícias arrojadas durante o namoro e tudo aquilo, a exemplo das bebidas alcoólicas e dos tóxicos, possa provocar a obliteração da consciência e dos sentidos. Então, se eu sei que tem uma programação que pode ser muito divertida, mas ela vai mexer comigo, do ponto de vista sexual, eu devo evitar. Tem tanta coisa boa, tem tanta coisa positiva que eu posso escolher fazer. Por que eu vou me entregar a essas imagens e que o mundo está cheio delas? E veja que o Caligares escreveu isso na década de 70 do século passado. Então, tem tanta coisa, né, que aparece que são absurdas, e que as nossas crianças, os nossos jovens estão expostos. Bom, literatura também, né, literatura picante, filmes picantes, vamos evitar e mostrar para os jovens e para os adolescentes que aquilo não é positivo. Ele vai ter um impulso para assistir, mas se ele entender que não é bom, que tem coisas boas, realmente de qualidade,
ele vai aos poucos sabendo fazer escolhas melhores. 9, oferecer-lhes um clima acolhedor, de franqueza e de confiança, de bem-querer e mútuo pertencimento, em que possam expandir-se, confiar seus anseios, partilhar suas mágoas, arquitetar sonhos para o futuro, expor seus problemas íntimos, e contar com a compreensão dos familiares, pois, como se sabe, o abandono moral, o isolamento e a sensação de orfandade, quer dizer, a criança pode até ter pai e mãe, mas ela pode se sentir sozinha no mundo porque não tem com quem partilhar os seus anseios. Aí ele diz que tudo isso é que tem levado muitos jovens aos desmandos sexuais. Então ele não encontra em casa esse acolhimento, ele vai procurar lá fora. E ele chama de desmandos sexuais. Então são coisas que fogem ao equilíbrio. E aí ele vai quebrar a cara e quem vai sofrer? Ele, o outro ser e os pais, né? Por consequência. E por último, o Caligares fala que é importante dar-lhes o exemplo de uma vida conjugal baseada no verdadeiro amor. Então, os filhos perceberem que os pais têm uma vida conjugal baseada no amor. Respeito, amor aqui no sentido de respeito, de solidariedade, de compaixão, né, de ajuda mútua. Esse é o verdadeiro amor. E que é feito de atenções, carinhos e delicadezas recíprocas. Né? Então, a pessoa ser cordial, ter cordialidade no convívio dentro do lar. Cada um procurando o bem do outro e tudo fazendo para preservar a harmonia do lar. E aí o Caligares finaliza o texto dizendo assim: além disso, diríamos ser necessário ainda fazer com que os jovens, moças e rapazes, se sintam satisfeitos com as respectivas condições de homem e de mulher, sabendo ver o quanto de belo e grandioso a providência divina há confiado a um e ao outro sexo. Parece que o Caligares foi visionário aqui, né? Olha como nós estamos vivendo numa época em que os meninos e as meninas não estão satisfeitas com a sua condição sexual. Então é preciso que os pais mostrem para eles que o quão belo, a beleza que existe na sua condição, fazer de modo que eles valorizem a sua condição sexual. Se os pais não tiverem esse cuidado, poderão ser surpreendidos com o terrível problema da inversão sexual. Então, o menino que parece menina e a menina que quer ser menino, cuja frequência constitui um dos distúrbios sociais mais graves nos nossos dias. É muito atual esse texto, né? Embora tenha sido escrito mais de 30 anos atrás. Gostaram? Se gostaram, dê o joinha, compartilhem e comentem. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.